Bom dia. Então, vamos fazer alguns exemplos, né, de alguns exercícios que possa dar uma luz, possa ajudar vocês. Então, lá na resolução da trilha, né, e na resolução da avaliação 1. Né? Então, vamos começar lá com o exercício 1, que está na página 14, né, do nosso livro didático, 6. Então, veja bem. Está falando lá a respeito, então, de temperatura média. A temperatura média de um ser humano é de 36,5 graus Celsius. Determine essa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Então, o que acontece? Nós utilizamos para essa resolução, né, todos os exercícios que vai tratar de leitura, ele vai utilizar a mesma equação. Sempre. Não tem outra equação. Tá? Então, veja bem, as escalas mais utilizadas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ora, nós temos, então, aqueles 3 pontos, né? Aqueles 3 pontos que nós analisamos. Aqui, a temperatura de ebulição da água, que nós chamamos de topo da escala. Né? Na escala Celsius, 100, na escala Kelvin, 373, na escala Fahrenheit, 212. Nós temos aqui, então, a temperatura quando a água congela, ou quando o gelo derrete, a mesma coisa, né? Então a gente chama temperatura de fusão do gelo ou solidificação da água, que a gente chama então de pé da escala. E aqui, aleatoriamente, veja bem, eu estou colocando essa linha nessa posição, mas essa aqui pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser em qualquer situação. Isso aqui é a nossa leitura. É a nossa leitura. Certo? Então eu vou chamar de C a leitura em Celsius, eu vou chamar de K a leitura em Kelvin, e eu vou chamar de F a leitura em Fahrenheit. Certo? E qual é a equação de resolução? A equação de resolução é sempre essa. Leitura menos o pé dividido pelo topo menos o pé. Tá? Então, vamos fazer a primeira resolução. Então, veja bem, ele está dizendo aqui que a leitura em Celsius, e eu quero Fahrenheit e Kelvin. Então, vamos fazer primeiro leitura em Celsius, né, e leitura em Fahrenheit. Então, montamos a equação dos dois lados. Leitura em Celsius é o que nos informa aqui. 36,5. Menos o pé da escala Celsius. Esqueci de colocar o pé aqui, ó.
na escala Celsius, né, aqui vai ser o P, vai ser 0. Na escala Kelvin, 273. E na escala Fahrenheit, que vai ser o 32. Agora sim. Então, menos o pé. Pé de quem? Pé do Celsius. Menos 0. Para Celsius, topo 100 menos pé do Celsius 0. Né? Ora, a escala Fahrenheit, né, eu não tenho a leitura. É essa leitura que eu estou procurando. Então, F, né, menos o pé do Fahrenheit, menos 32. Aí eu tenho topo do Fahrenheit, 212, menos o pé do Fahrenheit, 32. Então aqui eu vou ter 36,5 menos 0, 36,5, né, dividido por 100, que é igual a F menos 32, dividido por 212 menos 32, que vai dar 180. Então, agora é só fazer a resolução. 180 está dividindo, passa multiplicando, então eu vou ter 36,5 vezes 180, dividido por 100, 32 está somando, está subtraindo, passa somando, mais 32 é igual a Fahrenheit. Né? Aí, fazendo a conta aqui, eu vou pegar a maquininha, fazer a nossa continha aqui, então eu vou ter 36,5 vezes 180 dividido por 100 mais 32, que vai dar 97,7 graus Fahrenheit. Então, é bastante simples, né? Quando a gente faz a aplicação direta dessa equação. Tá? Tá lá? Muito bem. Fazemos, então, agora a nossa resolução segundo o Kelvin. Então, o procedimento é idêntico, né? Então, eu tenho aqui o Celsius e o Kelvin. Mesma coisa que nós fazemos, né? Mesmo procedimento. Então, leitura no Celsius, que é o 36,5, né? Agora, menos o pé do Celsius, que é 0, topo do Celsius 100, menos o pé do Celsius, que é 0. Agora, passamos para Kelvin. Leitura em Kelvin, não sei. Então, eu vou chamar de K. Menos pé do Kelvin, 273. Topo do Kelvin, 373, menos o pé do Kelvin, 273. Eu vou ficar com 36,5 menos 0, vai dar o 36,5
3,5, 100 menos 0, 100, que vai ser igual a K menos 273 dividido por 373 menos 273 dá 100. Ora, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu tenho 100 e 100. Eu posso fazer a simplificação. Obtendo aqui, então, que 36,5 igual a Kelvin menos 273. Isso aqui está subtraindo, vai passar para cá somando. Então, eu tenho 36,5 mais 273, que vai ser igual a K. Obtendo aqui, então, 36,5 mais 273, que vai dar K igual a 309,5. Então, dessa forma, nós resolvemos, então, o exercício número 1. Tá lá? Então, muito bem. Vamos passar, então, agora para o nosso segundo exercício. Deixa eu apagar aqui. Eu vou deixar essa equação assim como está, eu vou pagar só essa resolução aqui, que vai ser mais tranquilo. Lidamos, então, agora com o nosso exercício, 3, que está lá na página 15 do nosso livro didático 6. Então, veja bem, o que nós vamos lidar aqui, né? Então, o que nós temos aqui, então, é um termômetro que vocês vão olhar aqui, ó. Perceba esse termômetro, nós já conversamos sobre ele, né, na aula teórica, né? É aquele termômetro que a gente chama de termômetro canadense, né? Porque ele tem, para o mesmo termômetro, a marcação das duas escalas. No nosso caso, desse termômetro canadense, nós tratamos então da escala Celsius e da escala Fahrenheit. Então, diz assim: é comum encontrar termômetros que estejam graduados nas escalas Celsius e Fahrenheit. Nesse tipo de termômetro, existe uma temperatura na escala Fahrenheit, uma leitura, portanto, que corresponde ao dobro da escala Celsius. Que temperatura é essa? Então, veja bem, o procedimento, gente, o procedimento é idêntico, exatamente a mesma coisa. Então, tratamos de Celsius e tratamos de Fahrenheit e agora passamos aqui, então, a nossa colocação. Então, o que diz aqui? Diz que a temperatura na escala Fahrenheit, que corresponde ao dobro da temperatura na escala Celsius. Então, qual é a leitura na escala Celsius? C. Agora, qual é, então, a
temperatura que nós vamos ter aqui de pé da escala, né? Então, aqui, pé da escala, nós vamos ter menos 0. Né? Vai ser menos 0. Então, eu vou ter aqui que, para a escala Celsius, topo 100, menos, né, o pé, que é 0. Então, agora, o que acontece aqui? Nós vamos ter aqui, então, né, nós vamos ter aqui, então, a temperatura em Fahrenheit. Ora, a temperatura em Fahrenheit, ela é o dobro da escala Celsius. Portanto, se a leitura em Celsius é C, aqui vai ser 2C. O dobro da leitura em Celsius. Agora o procedimento é igual, né? Menos o pé do Fahrenheit. Menos 32, né? Aqui, topo do Fahrenheit 212 e o pé do Fahrenheit, que é o 32. Então, eu tenho C sobre 100 é igual a 2C menos 32 dividido por 180. Então, agora é só fazer a multiplicação cruzada, né? Esse aqui passa multiplicando, eu tenho 180C, que vai ser igual a 100 vezes 2, 200C, menos 100 vezes 32, que vai dar 3.200. Veja bem, aqui eu tenho 200C, aqui eu tenho 180C. Né? Então, é mais tranquilo eu passar esse para cá, né? Porque ele é menor, e esse para cá. Então, esse aqui passa para cá, eu tenho 3.200, né? Que vai ser igual a 200C menos 180C. Então, agora, eu tenho que 3.200 vai ser igual a 20C. Ora, isso aqui passa dividindo, C vai ser igual a 3.200 dividido por 20, que vai me dar 160. Mas veja bem, 160 é a leitura, né? 160 é a leitura em Celsius. E ele pede aqui quanto é a leitura em Fahrenheit. Tá? Então eu sei que essa leitura em Celsius, então, é igual a 160. Vamos ver, então, como é agora que a gente faz a leitura para o Fahrenheit. Mesmo procedimento. Né? Então, o que ocorre? Agora eu sei a leitura em Celsius. Então, a leitura em Celsius é 160 menos 0, topo 100, pé 0. Leitura em Fahrenheit agora eu não sei, menos o pé 32 dividido por topo 212 menos o pé 180.
Aliás, 32. Aqui é 32 também. 32. Portanto, eu vou ter 160 dividido por 100, que vai ser F menos 32 dividido por 180. Pronto, agora é o procedimento, né? É aquele procedimento padrão. 180 dividindo passa multiplicando, 160 vezes 180 dividido por 100, menos 32 passa para cá, mais 32, que vai ser igual a F. Fazendo a nossa continha, então aqui eu vou pegar a maquininha aqui, então eu tenho 160 vezes 180 dividido por 100, 160 vezes 180 dividido por 100 mais 32, obtendo aqui um resultado, então, de 320 graus Fahrenheit. Então, né, para a leitura, aqui, então, eu tenho 32 e a outra 120. Né? Então, dessa forma que nós lidamos. Tá lá? E para encerrar, então, vamos lidar com o exercício 5, que também está na página 15. Né? Aqui nós vamos ter, então, um outro conceito. Aquele conceito de amplitude. Né? O que é amplitude? Amplitude é a variação da temperatura. Então, veja bem, para a leitura nós utilizamos essa relação. Para a amplitude, ou seja, para a variação, nós utilizamos delta θ. O que é delta θ? Variação da temperatura, dividido pelo topo menos o pé. Então, fazendo a nossa leitura, diz assim: em determinado dia, na cidade de Rio Branco, a temperatura mínima foi de 10 graus e a máxima atingiu 25 graus Celsius. Determine a variação térmica, ou seja, delta θ, na escala Fahrenheit. Então, veja bem, Celsius, né, e Fahrenheit. Utilizamos, então, a nossa relação. Variação da temperatura. O que é variação? Final menos inicial. Temperatura final em Celsius, 25. Temperatura inicial, a mínima, em Celsius, 10. Agora, né, o nosso velho conhecido topo menos o pé. Topo 100 menos o pé 0. Ora, eu quero agora a variação da temperatura em Fahrenheit. Então, delta θ, variação da temperatura em Fahrenheit, e agora topo menos o pé. Topo
212 e o pé 32. Então aqui eu vou ter 25 menos 10, que vai dar 15, 100 menos 0, 100, que vai ser igual a Δθ dividido por 180. Então, né, está dividindo, passa multiplicando, 15 vezes 180 dividido por 100 igual a variação da temperatura. Então, fazendo a nossa continha, né? Então, eu tenho aqui que 15 vezes 180 dividido por 100. Então, eu tenho que a variação da temperatura, Δθ, vai ser igual a 27 graus na escala Fahrenheit. Tá lá? Então, bons estudos para vocês. Caprichem lá nas trilhas e na avaliação ON. E por hoje seria só.